conseguir o equilíbrio em meio a tantas dificuldades. Olá, sejam bem-vindos ao canal Cibele Dantas. Aqui nós iremos falar sobre autoconhecimento e habilidades. No vídeo de hoje estamos continuando uma série que fala sobre 7 leis universais ou herméticas que regem o universo. Eu faço analogia com as leis de trânsito e eu digo que conhecendo esses princípios é como se você soubesse as leis de trânsito para se comportar e saber sair de um ponto A para chegar num ponto B com sucesso, ok? Então vamos lá. No vídeo anterior, eu gosto de fazer uma retrospectiva, nós falamos do princípio do ritmo. Foi o 5º princípio. Então eu fiz uma analogia com um relógio, porque o ritmo já está falando, fala do tempo, né? Então aqui no plano da matéria, no plano da Terra, nós temos o tempo para tudo, né? Na Bíblia, em Eclesiastes, fala que a gente tem tempo para tudo. Tem tempo para plantar, para colher, tem tempo para chorar, para sorrir, tem tempo para trabalhar e para descansar. Eu dei esses exemplos no vídeo anterior. E como um pêndulo de relógio, antigamente tinha aqueles relógios, né, com pêndulo e tal, esse pêndulo ele vai de um extremo ao outro. O princípio anterior foi falando sobre as polaridades. Então, nele eu disse que tudo era duplo, né, que tudo tinha o seu oposto, que na verdade eles tinham a mesma natureza, só mudava a intensidade ou a quantidade. Então eu pedi para vocês pensarem numa régua, né, em que num extremo eu tenho riqueza e no outro pobreza, por exemplo, né, e que as duas coisas eram duas faces da mesma moeda, entende? Que era a mesma natureza, era a mesma coisa, é dinheiro, só difere a quantidade de dinheiro. Quando eu tenho muito dinheiro, rico, quando eu tenho um pouco de dinheiro, entende? A mesma coisa é saúde, né? Quando eu tenho bons hábitos, eu mantenho a minha saúde. E quando eu tenho hábitos ruins, eu baixo a minha saúde, eu baixo a minha imunidade e acabo ficando doente. Então, é só para entender. E esse pêndulo, ele vai de um extremo, de uma polaridade à outra. Todos nós estamos sujeitos a esse pêndulo oscilar, porque é como se fosse a maré. Ela vai uma hora para o oriente, ela tem a cheia, né? E a seca, né? Então, uma hora ela vai para o Oriente, outra hora ela vai para o Ocidente. Todos nós passamos por isso, certo? Então, a forma da gente neutralizar esse ritmo para conseguir ter uma constância na vida seria como? Equilibrando o nosso mundo interior. Porque outra lei, vocês estão vendo que está tudo conectado, outro princípio das leis herméticas era o da correspondência, né? Que o que está fora é como o que está dentro. Então, se eu equilibro o meu mundo interior, né? Porque eu não tenho controle sobre nada que está fora. Por exemplo, eu estou no trânsito, eu posso controlar o meu comportamento no trânsito, seguir as regras direitinho e tal, mas ainda assim eu estou sujeito a um acidente se outra pessoa bater em mim. Você entende isso? Então, no mundo é do mesmo jeito, mas você conhecendo os princípios, se você seguir as suas regras, os princípios direitinho, né? Que são norteadores apenas para você entender o funcionamento da vida, né? E se você se mantiver positivo, eu acho muito difícil, porque o mundo é energia, não é só a matéria já é um reflexo, é um efeito do que acontece no mundo invisível, né? Que é o mundo energético. Então a tendência é que você chegue no seu objetivo tranquilamente, enfim, não tenha maiores problemas, tá? Agora, se você tiver com medo, você já está com uma energia de atração para coisas ruins acontecerem na sua vida. Eu estou só explicando a nível energético da coisa. Mas vamos falar, eu falei um pouquinho do ritmo, da polaridade, fui até numa outra lei que é da correspondência, mas hoje, o vídeo de hoje vai falar sobre a lei do gênero, que é a 6ª lei. A lei do gênero diz que o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio feminino e masculino. O gênero se manifesta em todos os planos da causalidade, de todos os planos, todas as dimensões aqui da Terra. Então vamos entender. Eu não estou falando aqui de sexualidade. Eu estou falando a nível de energia. A mulher tem o princípio feminino e masculino dentro dela, né? O homem também tem a energia feminina e masculina dentro dele. Agora, tem uma tendência do homem ter mais energia masculina do que feminina. E vamos entender qual é a diferença de uma e da outra, né? A energia masculina, ou yin yang, é uma energia para fora. É uma energia de expansão, de ação, de conquista, de força no sentido de impulso, né? Então, é por isso que, inclusive, o órgão sexual masculino, ele é para fora, né? Se você olhar, tem os espermatozoides e ele é para fora. E o feminino? O feminino é uma energia receptiva.
é uma energia de atração, de magnetismo. Ela vai atrair as coisas, ela vai receber as coisas, ela vai estar no momento de para dentro, calma, né, passiva, que o masculino é ativo, o feminino é passivo. Então ele vai receber, ele vai organizar. O feminino vai organizar, vai receber, vai organizar, vai distribuir, vai planejar, porque justamente nessa passividade a gente consegue ter a tranquilidade de planejar as coisas, organizar as coisas, de dividir melhor, distribuir melhor as coisas, né? E de liderar também, porque essa energia, a liderança, ela precisa dos dois princípios, né? Quando a gente consegue ouvir, estar presente no momento, né? Por exemplo, a ação de ouvir é um princípio feminino, porque a gente está recebendo uma informação, né? Enquanto o ativo é quando a gente está falando. A gente está falando, estou explicando aqui, eu estou no princípio ativo, né? Quando eu começar a ouvir os comentários de vocês a respeito do vídeo, eu estou no princípio feminino, eu estou ouvindo. Então, esse princípio feminino é sempre assim, de atração, de recepção, de passividade, de organização, de controle, de distribuição, entende? Então, por isso que a mulher administra melhor o lar, organiza, limpa e consegue entender a necessidade de cada um, porque ela está o tempo todo recebendo, ouvindo, certo? Mas não quer dizer que a mulher só tenha uma energia e o homem só tenha outra. Agora, a gente pode observar aqui, de uma forma geral, eu não gosto muito das generalizações, mas só para a gente entender um contexto, a gente ainda está no momento em que o Yang, a energia masculina, ela é predominante, no sentido dela ser mais prestigiada. Por exemplo, todo mundo quer estar trabalhando, agindo, mostrando, fazendo o tempo todo, né? Todo mundo quer estar na velocidade 5, vamos dizer assim, né? Se fosse na marcha 5. Na potência máxima, vamos dizer assim. Só que aí acontece o quê? O desequilíbrio. Por quê? Porque a gente tem que ter o repouso. Se a gente não repousa, a gente começa a ficar doente. E aí vai desequilibrando outras áreas. Os relacionamentos com as pessoas ficam ruins, o relacionamento amoroso fica ruim, o relacionamento com os filhos. Aí você não se diverte, você... Entende? Quando você está focado numa coisa só, você desequilibra o resto. E a proposta desse canal é te mostrar que uma vida, para você ter sucesso na sua vida, não é só você alcançar uma meta. Você tem que alcançar a meta em todas as áreas da sua vida, que é para haver um equilíbrio, né? E justamente, eu falei hoje sobre o equilíbrio. Como é que você consegue esse equilíbrio? É você tendo um pouco mais, você passando essa régua um pouco mais para essa energia feminina, se você estiver assim, agindo muito, e não estiver recebendo. Por quê? Eu vou dar um exemplo da minha vida, né? Quando eu era mais nova, até os 25 anos, eu era muito de agir. Minha energia masculina ela era muito forte. Então, eu fazia 2 cursos superiores ao mesmo tempo e ainda trabalhava. Quando era mais nova, quando era para fazer esporte, eu fazia 2 esportes ao mesmo tempo e estudava. Quando era para fazer idiomas, eu comecei a fazer 2 idiomas ao mesmo tempo sabe? Eu sempre fazia... Se era pra fazer eu fazia 2 e botava em uma terceira coisa. Sempre era assim. Eu sou geminiana, tenho 4 planetas em gêmeos na casa 1, então é bem a minha praia isso. Só que o que acontece? Muita energia e pouco... eu tava muito, agindo muito e eu recebia muito pouco, né? O que eu colhia de tudo isso que eu fazia era pouco demais. Por quê? Porque eu tava só preocupada em agir. E aí eu ficava reclamando, não entendia por que eu não tava recebendo. Só que eu precisava parar para receber, eu precisava acalmar, eu precisava dar tempo de concluir as coisas para receber a recompensa. Você entende a importância? Então o equilíbrio está em você ter tempo para tudo. O ritmo ele fala isso, você ter tempo para tudo. Nem só uma coisa, nem só outra. O equilíbrio é o caminho do meio. Não viver nos extremos, viver nesse equilíbrio. O slogan desse canal é coragem e liberdade para ser você. E coragem tem a ver com o coração, é você agir com o coração. Para você usar o seu coração, você tem que voltar-se para dentro, você tem que saber o que você quer de verdade, qual é a sua essência, o que faz os teus olhos brilharem, o que você faria até sem ganhar dinheiro, sem ter recompensa nenhuma, só pela alegria de fazer. Então, esse momento que eu quero gerar na sua vida de autoconhecimento e de reflexão é um momento mais de energia uma energia para dentro, uma energia de você parar para se ouvir.
né? Acalmar a mente, né? E para se perceber, né? Perceber como você está em cada momento, tá? E você colocar suas metas com tranquilidade. Sair dessa pressão louca que o mundo coloca na gente, os pais, enfim, são hábitos que a gente adquire, a gente não pode estar culpando ninguém fora, foi uma forma que a gente estava vivendo, e à medida que a gente muda a nossa consciência, a gente começa a se voltar para dentro e entender o que realmente nos traz felicidade. Não adianta agir por agir, só por estar fazendo qualquer coisa. Não é isso a proposta, a vida é muito curta para você viver assim, desperdiçando, só agindo, sem receber nada. Você vai passar quanto tempo assim? Isso era um calo para mim. Eu achava que era tudo muito injusto, mas eu vivia no meu desequilíbrio. Eu vivia querendo agir e não parava para receber. Entende? Então, vamos se voltar um pouco para dentro. Vamos equilibrar a energia yin yang dentro da gente, né? E meditar. Eu espero ter ajudado vocês. O exercício do coaching. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai fazer um traço no meio. Você vai dividir esse papel na metade. De um lado você vai botar a ação que você fez e do outro lado você vai colocar o seu efeito, o resultado que você recebeu. E você vai fazer uma análise, o que é esse exercício? Para você analisar se você está recebendo compatível com o que você está dando. Se você está feliz com os resultados que você está tendo, as colheitas, o recebimento. Porque se não tiver, você tem que analisar o que você quer receber, o porquê você quer receber. Entende? Você tem que ajustar, porque pode ser que você esteja como eu estava, agindo muito e sem ter tempo de receber. Ou quando era para receber, ou você recusava ou você mudava as coisas antes de receber, antes do momento de receber chegar. Ou você aceitava muito pouco, agia muito e aceitava receber muito pouco, que isso aí também é um desequilíbrio por carência. Às vezes a gente, por estar carente, e dizem que a gente tem que dar para receber, a gente fica dando, né? E a gente não percebe que se o outro não está correspondendo, é porque não é para a gente continuar dando. A gente tem que ter esse bom senso, né? E parar de aceitar pouco. A gente tem que ter esse equilíbrio interno. Cara, se eu estou fazendo aqui e eu não estou recebendo o que eu acho que é compatível, então eu vou deixar de fazer isso. Aí sim é o momento de mudar, tá certo? Porque todo mundo fala, persevere, persevere, você tem que você tem que ter essa autoanálise, né? Se aquilo dali está sendo bom o suficiente, se a colheita está sendo satisfatória com relação à sua ação, ok? Então espero que vocês façam esse exercício. Beijo! Dê um like aqui se vocês gostaram do vídeo, né? Se inscreva no canal para acompanhar, porque eu estou planejando muita coisa legal aqui para esse canal, tô fazendo com muito carinho, muita atenção. Compartilhem para ajudar alguém, se essa informação vai ajudar alguém, ok? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!